Olá a todos. Vou apresentar o trabalho intitulado Uma formação continuada de professores para o desenvolvimento de avaliações com feedback automático. Esse é um trabalho desenvolvido por 3 pesquisadores. O primeiro é o professor José Manuel dos Santos, da Universidade de Coimbra. A segunda é a professora Celina Aparecida Almeida Pereira Abar. E por mim, Márcio Vieira de Almeida. Ambos somos docentes do programa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Brasil. E este é um estudo desenvolvido por meio dessa parceria internacional que temos com o professor José Manuel, e que tem o objetivo de apresentar os resultados de uma formação online de professores que tinha o seguinte objetivo: de criar recursos de avaliação com feedback automático, utilizando tecnologias para a aprendizagem da matemática. Em especial, destacamos que a tecnologia utilizada nesse estudo é o GeoGebra. Apesar dela não ser uma tecnologia, vamos dizer, formatada para o desenvolvimento desse tipo de atividade, entendemos que ela tem potencialidades. E sobre os participantes da pesquisa, destacamos que são 12 professores, também vindos do Brasil, de Portugal e Cabo Verde. E o que a gente entende como uma problemática, o contexto no qual nossa pesquisa e essa formação estava inserida, a gente entende que as transformações da nossa sociedade atual, né? Em vista com a inclusão das tecnologias no ensino e sua profusão, e ainda atualmente com as inteligências artificiais generativas, né? A gente entende que é necessário que o professor se atenha e possa fornecer um feedback para os alunos que seja individualizado e que seja potencial, que auxilie os estudantes em sua aprendizagem. Então, nesse sentido, é que entendemos que precisamos reformular as estratégias de feedback e que esse feedback seja dado de maneira automática. E por isso entendemos que as tecnologias são grandes aliadas para isso. E esse feedback, além de ser um feedback que entendemos que não seja apenas um feedback de confirmação, que apenas indique que o aluno ter uma resposta correta ou incorreta, mas que seja um feedback que propicie a autonomia dos alunos para que eles possam construir a sua aprendizagem. E a avaliação como um instrumento de aprendizagem, reforçando este último argumento que eu acabei de indicar, que é a importância do feedback ao longo da trajetória de aprendizagem do aluno, ou seja, para que o feedback seja não só um instrumento de confirmação da resposta, certo e errado, e sim um instrumento que auxilie por meio desse feedback, um feedback, vamos dizer, formativo, que possibilite o aluno o desenvolvimento da sua aprendizagem. E aí, com tecnologias digitais, isso pode ser feito com e sem a intervenção do professor. Mas o principal é que, para o desenvolvimento desse feedback, entendemos que o professor é um ator fundamental, pois ele tem o conhecimento e tem hipóteses sobre como pode ocorrer a aprendizagem, quais são os erros que podem acontecer. Então, por isso que entendemos que, além do feedback ser automático, ele precisa dar auxílio dos professores e da sua experiência como docentes para o desenvolvimento de feedbacks formativos. A abordagem, agora indicando um pouco sobre a metodologia da pesquisa, utiliza-se uma abordagem qualitativa. E a dinâmica desse estudo foi realizada por meio de encontros síncronos, como era um grupo internacional,
desenvolvido na plataforma Teams, e o que era feito? Eram feitas reuniões, normalmente de 15 em 15 dias, depois em alguns momentos de um período mensal, na qual era estimulada a participação ativa dos participantes e a colaboração em atividades práticas e teóricas. Essa participação ativa era estimulada por meio da leitura de textos, para o entendimento sobre qual é o tipo de feedback que estávamos falando, também sobre ferramentas, sobre como o GeoGebra, uma ferramenta que a princípio não é utilizada para o desenvolvimento desse tipo de atividades, como que ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de atividades que forneçam feedback automático. E colaborativa, porque em um dado momento juntamos professores, montamos grupos de professores e eles puderam desenvolver atividades com os pressupostos de feedback automático que apresentamos e desenvolvidos no GeoGebra. E o foco que a gente entende que foi dado nessa pesquisa foi uma articulação, né, entre a teoria e a prática, e a manipulação e análise de situações problemas. Com relação ao feedback automático, a gente entende que o feedback automático pode ser conceptualizado com a noção de situação didática, no sentido de Brousseau, para planejar e promover a aprendizagem. Então, as questões e erros esperados podem ser advindos de um estudo aprofundado da didática da matemática, como proposto por Brousseau. E a gente entende como benefícios dessa utilização de momentos significativos no processo de construção do conhecimento, ou seja, como os alunos constroem, podem construir, claro que sempre é no campo da hipótese, como eles podem construir conhecimento a partir desse dado feedback. Entendemos que em uma situação didática, em suas fases, é possível estimular e supor algumas hipóteses que podem ser abordadas no feedback. E a implementação do feedback, esse feedback vai ser dado a princípio ao longo do processo de aprendizagem. E como ele vai ser desenvolvido? A partir dos erros dos alunos. E a identificação desses erros pode ser feito tanto pela experiência do professor em sala de aula, sua experiência acumulada de anos, esse é um componente importante, como outros pesquisadores, como Novo, entendem que o professor também produz conhecimento e ele deve ser considerado, e a noção de feedbacks. Feedbacks que vêm de pesquisas acadêmicas desenvolvidas no campo da educação matemática. E esses fornecem feedbacks, vamos dizer, parciais para acompanhar em alguma medida o raciocínio que o aluno está desenvolvendo e supor eventuais erros que possam acontecer. E como resultados dessa formação e dos resultados que, quando o artigo for publicado, vocês poderão ver mais detalhes de como foram essas atividades desenvolvidas, exemplos dessa interação entre os professores, a gente apresenta como resultados essa percepção dos professores de positivo em relação ao feedback. E é um feedback que não seja aquele feedback de confirmação, certo e errado, você errou a sua atividade, mas que seja um feedback formativo, que ele é uma relação positiva entre o feedback para o ensino de matemática. E a aplicabilidade, a gente entende que é pelo desenvolvimento de habilidades cognitivas, ou seja, o feedback auxilia o aluno na construção do conhecimento e o tratamento de erros. Erros que podem ser realizados pelo aluno, né? E como conclusões, né, a gente indica que tem um impacto, né, desses recursos de avaliação com feedback automático podem contribuir, né, para a aprendizagem da matemática, e a importância que a formação continuada foi essencial para a implementação eficaz, no sentido deles desenvolverem as atividades com tecnologias educacionais, né? E a gente entende que a relevância desse processo é importante, desse projeto, de fomentar esse tipo de formação para os futuros professores e explorar outras tecnologias que possam ser desenvolvidas para o desenvolvimento de feedbacks automáticos, né?
Aqui a gente tem o agradecimento, né, a duas instituições que financiaram, né, que foi a Pontifícia Universidade Católica e também a Fundação para a Ciência e Tecnologia, uma do Brasil e outra de Portugal, né? Aqui são os e-mails, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado por sua atenção. Até mais.